12. Uma casa construída por Deus. Vamos ficar de pé um tiquinho? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, de 1 a 6. Todo mundo participando da leitura. Leitura responsiva, alternada. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Oremos. O nosso Deus, nosso Pai, continuando na Tua presença. Tua palavra foi lida e nós precisamos agora que o Teu Espírito Santo a faça compreendida nos nossos corações. Que o Teu Espírito, que é o maior de todos os professores, o bendito ensinador, aquele que fala não só aos ouvidos da carne, mas no profundo da nossa alma, possa agora falar aos nossos corações. E que o Senhor faça nessa noite aquilo que lhe apraz, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Poder sentar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pensar na seguinte ideia: uma casa construída por Deus. Ter uma casa, construir uma casa, é o sonho de todas as famílias brasileiras. Aliás, é o sonho de toda a família, no mundo inteiro. Ter, construir uma casa, não é? E nos últimos anos nós temos visto no Brasil, como diria o Lula, nunca na história desse país se construíram tantas casas. Nunca pedreiros, mestres de obras, engenheiros civis, arquitetos trabalharam tanto para tornar real o sonho de tantas famílias do nosso país. E isso é importantíssimo, isso é extraordinário, necessário a realização desse sonho para cada família. Então esses profissionais, inclusive nesse mês são homenageados, eles têm trabalhado como nunca, graças a Deus. Mas nessa noite o Espírito de Deus quer chamar a minha atenção e a sua atenção para a seguinte ideia: se ter um local para morar aqui nesse mundo já é tão valioso, já é tão importante, imagina eu e você termos a oportunidade de morarmos numa casa construída pelo próprio Deus. Esse é o objetivo da nossa mensagem desta noite. O Espírito de Deus deseja despertar em mim e você um desejo cada vez maior de morarmos e habitarmos numa casa cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então Jesus nos fala que na casa de Deus existe morada para muitas pessoas. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Ele, logo a pouco, ele seria entregue para as autoridades, sofreria, morreria, ressuscitaria e depois iria para o céu. Então, esse momento que nós vemos no texto é uma despedida de Jesus dos seus discípulos. E naturalmente os seus discípulos estavam o quê? Tristes. Você imagina você ter a oportunidade de estar com Jesus pessoalmente, cara a cara, durante 3 anos e meio, vendo ele ensinar, ouvindo ele ensinar, aprendendo, olhando cara a cara no Deus encarnado, o homem mais extraordinário que já existiu, completamente homem, o Adão perfeito, que o Adão do Gênesis não foi, Jesus foi o homem perfeito, 100% homem. E os discípulos agora, Jesus chega e fala: eu vou ter que ir embora. É claro,
é natural que os discípulos ficassem tristes, não é? E ele disse: olha, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque lá na casa do meu Pai já existe, desde a fundação do mundo, uma casa que Ele construiu, e eu estou indo na frente de vocês preparar lugar para cada um de vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para toda a eternidade. Essa palavra caiu como uma bomba no coração dos discípulos. De tristeza, aqueles discípulos se tornaram homens atuantes na obra de Deus, homens vibrantes, corajosos, crentes, fora de série. Por quê? Por causa dessa promessa: na casa do meu Pai existe casa construída pelo próprio Deus, esperando cada um de vocês. Vamos ver nessa noite algumas lições. Tem várias lições sobre esse assunto, mas algumas lições importantes nessa noite sobre a casa que Deus construiu com as próprias mãos, em que Ele foi o arquiteto, o projetista, e que Ele foi o próprio construtor. Vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus capítulo 11, por gentileza. Abra a sua Bíblia. Nós temos o data show, nós temos toda essa tecnologia, mas pelo amor de Deus, não perca o costume de vir para o templo com a sua Bíblia. É muito importante. Esse barulhinho das páginas aí, mexendo, isso aos ouvidos de Deus é maravilhoso, porque Ele fica observando o amor que nós temos com a palavra dele. Bíblia fechada, Bíblia em casa empoeirada, não tem poder nenhum. O poder da palavra de Deus está enquanto ela é folheada, lida. Então, por favor, abra a sua Bíblia, não é? Hebreus 11, de 8 a 10, a palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem os verdadeiros fundamentos, da qual o artífice, o arquiteto e construtor é Deus. Abraão tinha uma vida muito boa em Ur, cidade na região de Ur, na Mesopotâmia. Vida boa, vida tranquila, muito gado, muito rebanho, vivia bem em família, não é? Não tinha atrito com ninguém, vida tranquila, aquela vida que todo mundo pede a Deus. Abraão tinha, nem era Abraão ainda, mas Deus disse a Abraão: sai da tua terra, essa terra boa que você tem, essa vida boa que você tem, sai de perto da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Hoje, qualquer viagem que a gente planeja fazer, você já pega o GPS, pega o Google, né? Você quer saber exatamente para onde vai, quantos quilômetros tem, quantos litros de gasolina você vai gastar, se tem hotel bom para hospedar. Você quer saber tudo, você quer ter toda a segurança do mundo, que tempo vai demorar, quantas paradas você vai ter que fazer. Deus disse para Abraão, sai, e eu vou te mostrar para onde você vai. No meio do caminho você vai saber. Abraão saiu sem saber para onde ia, pegou sua família e saiu. E Abraão fez isso porque ele creu em Deus, porque ele conhecia a Deus, não é? E é interessante que o texto vai dizer que durante o tempo de vida de Abraão, ele nunca mais morou numa casa. Ele morava onde? Em tendas, em cabanas. Na terra de Ur, ele tinha uma casa. Depois que ele começou a andar com Deus, ele nunca mais morou numa casa normal, vamos dizer assim, de tijolos, de alvenaria, mesmo para aquela época. Ele morava em cabanas, em tendas, porque Deus queria mostrar para ele que o povo de Deus é um povo peregrino aqui nesse mundo. Por mais bonita que seja a sua casa, por melhor que seja a sua casa aqui, ela vai ficar. Você vai
passar na sua casa, você não vai levar a sua casa. Eu e você, nós somos peregrinos. E Deus quis mostrar isso para Abraão, não é? Abraão, então, entendeu que ele precisava optar entre uma casa humana em Ur ou uma casa na eternidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. E ele conhecia Deus, e ele foi conhecendo a Deus, e mais ele conhecia de Deus, mais ele desejava conhecer e habitar essa casa. Por isso que ele não fazia muita questão de ter um casarão aqui nesse mundo. Ele gostava de viver em tendas, porque ele falou: eu estou aqui de passagem, daqui a pouquinho eu vou embora. Para que esse desespero para construir um palacete aqui? Daqui a pouco eu vou receber o verdadeiro palacete na eternidade. É interessante, quando uma casa começa a ser construída, normalmente o proprietário bota lá a placa: engenheiro responsável, fulano de tal. Projetista, arquiteto responsável, fulano de tal. Quando você passa ali, aquela casa está começando a ser construída, você olha e fala: nossa, é o engenheiro fulano de tal. Nossa, é a arquiteta fulano de tal que é responsável por esse projeto. Isso aqui vai sair coisa de primeira. Por quê? Porque o engenheiro já ficou famoso. Aquele arquiteto já ficou famoso. Aqui em Rio Verde, por exemplo, inclusive, já tem muitos arquitetos e arquitetas que viraram grifes, né? Tem outros que não são tão famosos, que faz o projeto e levam para ela bater o carimbo da pessoa só por causa da grife, porque já é conhecido, porque já é respeitado. Então, aquela placa, engenheiro fulano de tal, arquiteto fulano de tal, já é sinônimo de casa bem construída, de acabamento excelente, de casa bonita. Agora imagine você deparar com a construção: engenheiro responsável, Deus; arquiteto, Deus. Você pode imaginar que vai ser uma casa extremamente maravilhosa, uma casa incomum, uma casa mais espetacular que nós possamos imaginar. Abraão, ele largou a sua terra, ele largou a sua parentela. A Bíblia diz: porque ele esperava essa casa, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ele teve que deixar alguma coisa para trás. E aqui nós aprendemos uma coisa interessantíssima: quem quer um dia morar nessa casa cujo arquiteto e construtor é Deus, precisa estar disposto a deixar para trás alguma coisa importante. Abraão deixou para trás. Eu e você, necessariamente, nós temos que abrir mão de algumas coisas valiosas para nós nesse mundo, para que nós possamos alcançar, possamos ter o direito de morar nessa casa construída pelo próprio Deus. O outro texto que nós queremos ler está bem pertinho aí, Hebreus 11 ainda, do versículo 24 até o versículo 27. Acompanhe aí, por favor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A casa construída por Deus, que espera por mim e por você, ela é invisível, mas real. O fato de os meus olhos não enxergarem não significa que uma coisa não exista. E abrindo um parênteses aqui, todo motorista sabe que isso é verdade. Muitos acidentes acontecem porque a coisa está lá na frente, mas os seus olhos não enxergam.
Então o problema não é na coisa, é na limitação dos meus olhos. Neblina, é um perigo dirigir com neblina, não é? Alguma coisa que esteja parada depois de uma curva, ela existe. Para mim não existe, porque eu não estou enxergando. Mas pelo fato de eu não enxergar, não significa que aquela coisa vai deixar de existir. A casa de Deus, que Deus preparou para mim e para você, pelo fato de eu e você não enxergarmos ainda, não significa que não existe. E tem muita gente que pensa assim: eu nunca vi, como é que eu vou acreditar? Por isso que a Bíblia diz que pela fé Moisés viu o invisível. Olha a situação desse Moisés, 40 anos de idade, filho da filha de Faraó, educado na melhor e maior cultura daquela época, e o Egito nessa época era supremacia, não é? Domínio, governo mundial. E Moisés foi treinado, foi educado nas melhores escolas, foi treinado no exército de Faraó, porque ele, no futuro, ele seria um faraó, porque ele era o filho da filha de Faraó, ele era príncipe do Egito. E para complicar o negócio do lado de Moisés, ele era bonito desde o nascimento. A Bíblia diz que quando ele nasceu, é difícil menino, na hora que nasce, ficar bonito, não é só os pais que acham, né? Depois passa um dia, fica bonitinho, mas na hora, o menino que tem envermelhado assim, os pais, os parentes acham bonito, mas de verdade não são, depois fica bonito. Só o Mateus que já nasceu bonito. O Mateus e o Moisés. O texto da Bíblia diz que Moisés, aos pais deles olharam e falou: ele é muito bonito. Ele é bonitinho, desde o berço, igual o Mateus. Repare, 40 anos de idade, naquele tempo, 40 anos de verdade, você estava começando a viver. Deus havia estabelecido 120 anos, era a idade que o homem deveria viver bem naquele tempo. Os primeiros 40 anos de aprendizado. A segunda etapa de 40 anos de serviço para Deus, e os outros 40 anos repassar para a próxima geração. Aconteceu exatamente assim com Moisés, só que a ideia de Faraó para Moisés, ele tinha outros planos, mas Deus tinha outros planos para Moisés. Os primeiros 40 anos Moisés passou no palácio, e vocês já imaginam, preparado, boa pinta, no palácio, com todas as regalias que ser filho da filha de Faraó lhe proporciona. Chega Deus e fala assim: você é hebreu, e você vai ter que fazer uma escolha. Continua no palácio, com todas as regalias. Por isso o texto, o que o texto diz? Por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, e todo mundo sabe o que acontece nos palácios. As orgias, as festas regadas a muito vinho, ainda mais o herdeiro do trono. O que esse Moisés poderia ter nas suas mãos se ele quisesse? Chega Deus e fala: olha, você não vai, eu não disse para você não vai ser isso, não tem como. E são pecados que são difíceis de ser abandonados, mas todos que vão chegar nessa casa, se eles pudessem contar coisas que eles tiveram que abandonar para chegar, é sempre assim. E aí o texto está dizendo, ele fez uma escolha. Mas por que Moisés optou sofrer com o povo de Deus, ao invés de ter as regalias do palácio? O texto está dizendo, porque ele viu o invisível, mas real. Amém? Invisível, mas real. Acontece a mesma coisa comigo e com você que é crente. Nós nunca vimos a Deus, nós nunca vimos a Jesus, nós nunca vimos o Espírito Santo, nós nunca vimos o céu. Mas para mim e para você que crê na palavra de Deus, isso é mais real.
invisível, mas real. Essa casa, feita pelo próprio Deus, quando Moisés optou a sofrer com o povo de Deus, a enfrentar Faraó, Deus abriu os olhos espirituais de Moisés. E ele agora via um palácio cheio de pecado, cheio de prazeres carnais. Do outro lado, um povo escravizado, humilhado. Do ponto de vista humano, Moisés fez uma escolha muito ruim. E é exatamente isso que as pessoas dizem que eu e você fazemos. Quando ela diz assim: rapaz, mas você é tão novo, você é tão jovem, você fica aí mexendo com esse negócio de igreja. Por que você não vai curtir a vida, você não vai aproveitar a vida? Você não está fazendo uma escolha inteligente. Do ponto de vista carnal, humano, é verdade. Mas quando Deus abre os nossos olhos, você enxerga coisas que o homem comum não pode enxergar. São invisíveis, mas são reais. Quando eu morei aqui em Jandaia, na época eu tinha 25 anos de idade, e tinha uma pessoa lá com quem a gente trabalhava, e ela dizia: olha, Venâncio, que um velho, que uma velha vá na igreja, dedique a sua vida lá na igreja, eu entendo. Mas um rapaz igual a você, inteligente, 25 anos, você fica envolvido com esse negócio de igreja e pregar o evangelho, sai dessa. Então essa é a visão que o mundo tem. Eles pensam que nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque eles só conseguem enxergar aqui, ó. Enquanto nós não temos o Espírito Santo de Deus, você só enxerga o que está diante dos seus olhos. Mas quando você começa a acreditar na palavra de Deus, crer em Deus, você enxerga o invisível. E aí, gastar a sua vida servindo a esse Deus que é invisível, mas real, não é mais loucura. Aí você entende que loucura é ficar longe desse Deus. É isso que Moisés nos ensina. O príncipe do Egito abriu mão de tudo. O grande apóstolo Paulo, Saulo, considerou toda a sua inteligência, todo o seu preparo intelectual. Ele era doutor em Velho Testamento. E ele falou: eu considero isso como esterco para chegar na casa construída por Deus. Terceiro lugar, como que nós podemos imaginar a qualidade do material dessa casa? Vamos parar para pensar um pouquinho? Hoje, nas construções mais modernas, mais luxuosas, me ajuda aí, pode dar um exemplo aí, Manzuleiro, outros irmãos aí, me ajuda aí. Uma cerâmica, um piso de primeiríssima, a mais cara aí. Quem pode me ajudar aí? Ou porcelanato? Tem coisa mais cara do que o porcelanato aí? Me ajuda aí. Granito? Mármore. Ok. Agora você imagina uma casa feita por Deus para mim e para você, que a cerâmica é de ouro. A cerâmica é de ouro. João, que escreveu esse evangelho que nós acabamos de ler, João capítulo 14, o mesmo João, relatando o Apocalipse, ele nos traz um vislumbre do tipo de material que esse arquiteto e construtor usou na casa que ele fez para mim e para você. Abra a sua Bíblia. Ele está apenas no vislumbre. Apocalipse capítulo 21, de 19 a 21, por gentileza, abre aí. Olha a pobreza que tem lá. Olha a pobreza que Deus preparou para mim e para você. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de quê? Toda pedra preciosa. Imagina aquele diamante de 18 quilates, que é o sonho de qualquer um. Eu ia dizer aqui das mulheres, mas é o sonho de qualquer um. Imagina um diamante de 1000 quilates.
quarto, esmeralda, esse a gente pelo menos na televisão já viu, né? O quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. E as portas daquela cidade que João viu, e olha que as portas eram um portal, não eram aquelas portinhas que a gente tem de 1,80 m, 1 por 1,80 m, as portinhas apertadas, não, eram portais gigantes. De que eram essas portas? Pérolas. Um colar de pérolas já deixa qualquer um tonto. Pérolas verdadeiras, né? Sem ser bijuteria. Imagina uma porta gigante de pérola que Deus, esse construtor, preparou para mim e para você. E a praça da cidade que eu e você vamos morar, toda a praça é feita de quê? Ouro puro, é tão puro como vidro transparente, material de primeira. Porque esse arquiteto e construtor, ele é o dono da prata e do ouro. Isso tudo ele fez, já está pronto, esperando eu e você. Isso é o que João viu e ele pôde, na linguagem humana, nos traduzir. Mas segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que isso ainda não descreve completamente o que Deus tem preparado para nós. 1 Coríntios 2,9, por gentileza. Abre aí sua Bíblia. Mas como está escrito, ensina o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Preparou para aqueles que o amam. E amam que tantinho? Ama só um pouquinho? Jesus disse para o Pedro: Pedro, você me ama? Senhor, eu estou aí, né? Eu gosto do Senhor e tal. Você me ama, Pedro? Não, eu amo. Pedro, você me ama mesmo? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus queria uma declaração de amor de Pedro, dessas apaixonadas mesmo. Porque, irmãos, se eu amar a Jesus só um tiquinho, eu vou ficar pelo caminho, eu vou ficar pelo deserto. Muitos que saíram do Egito, caminho de Canaã, também amavam a Deus, mas amavam só um pouquinho. Se eu e você não amarmos a Deus mais do que os prazeres da carne, mais do que o orgulho, mais do que a vaidade, mais do que a satisfação pessoal, nós vamos ficar pelo caminho. Amar a Deus mais do que a opinião da minha família. Quantas pessoas encontram Jesus ouvindo a palavra de Deus, mas elas ficam assim: mas se eu aceitar Jesus, se eu me tornar um crente, o que o meu namorado vai pensar de mim? O que a minha namorada vai pensar de mim? O que os colegas da faculdade vão pensar de mim? Se você não amar a Jesus, não amar a Deus mais do que tudo isso, não vai morar nessa casa. Por isso que ele está dizendo, essas coisas maravilhosas estão preparadas para aqueles que amam a Deus, mas amam mesmo. Estão com Ele para o que deve nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu amo a Deus, mas contrariei com o pastor, não quero mexer com ele. Vai ficar pelo caminho. Eu amo a Deus, mas eu estava lá no coral, dando comida, eu não quero ser crente mais. Vai ficar pelo caminho. Eu amo a Deus, mas aí eu fiz um negócio ali, perdi um dinheiro lá, desse Deus eu não quero servir mais, não, ele vai ajudar a gente, vai ficar pelo caminho. Amar a Deus sobre tudo e em qualquer circunstância, esses vão chegar. Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus ensinou que a casa que Deus construiu, ela é bastante espaçosa, capaz de receber todos que quiserem ir para lá, que tiver fé suficiente e que ame a Deus acima de tudo e de todos, e creia em Jesus como o único e suficiente Salvador. No texto que nós vemos está dizendo:
Ninguém pode chegar ao Pai, que é o dono dessa casa, a não ser por mim, Jesus. Ninguém pode abrir a porta dessa casa, a não ser por Jesus. Na verdade, é Ele que abre essa porta. Por isso que o Apocalipse diz que Ele é o que tem a chave. E Ele é aquele que abre e ninguém fecha. E Ele fecha e ninguém abre. Nós vamos para o céu, nós vamos morar nessa casa cujo arquiteto e construtor é Deus, por causa dos merecimentos de Jesus Cristo. Então é imprescindível que eu e você creamos nele, que nós entendamos que Ele morreu naquela cruz para pagar os meus e os seus pecados. Ele não tinha pecado, e eu preciso entregar a minha vida para Ele, deixar que Ele mude a minha vida. Não tente mudar a sua própria vida primeiro, para depois fazer compromisso com Ele. Ele sabe que isso é impossível. Ninguém se santifica, ninguém corrige problema de caráter, ninguém corrige nada, ninguém diz não do pecado por força natural. Ah, não, resolvi agora não peco mais. Pode sair dessa. Você promete hoje, amanhã você está fazendo. O único que pode te dar uma vida longe do pecado, e que o pecado na sua vida será agora uma coisa acidental e não uma rotina, esse alguém é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos santifica dia após dia. Nessa morada, cujo arquiteto e construtor é Deus, já tem muita gente morando. Em 2012, muitos foram para lá, muitos, graças a Deus. Em 2012, o irmão João Almeida, foi morar lá. O irmão Boy, foi para lá. E 2013, muitos irão. 2013. Quem sabe? Eu e você. Não é? Quem sabe? Daqui a um ano, no culto de vigília de 2013 para 2014, alguns que estão aqui nessa noite, talvez não estarão. Mas se é de Jesus, vai estar num lugar 1 bilhão de vezes melhor do que aqui. Eu fico pensando, será que tem um lugar melhor do que estar com a nossa família? E quem vive bem em casa sabe do que eu estou falando. Quando você chega em casa, quando você está perto de sair do trabalho, quem vive bem em família sabe disso. A sua vontade, a sua pressa de fazer o que tem que fazer ali na rua, comprar alguma coisinha e chegar correndo aonde? Em casa. Tranca a porta, você está ali com o seu filho, com a sua esposa, né, e aquela comidinha quentinha, banho morno, e aquele bate-papo gostoso, está com a sua família. É como um ninho, não é verdade? É como um ninho gostoso. Mas a Bíblia diz que o céu é melhor ainda do que isso. A irmã Eli fala, o céu tem que ser bom demais, porque senão eu quero ficar aqui. Não é? Tem que ser bom. E a Bíblia garante, é bom demais. Tudo isso está preparado para aqueles que amam a Deus. Para mim e para você. Nós vamos ouvir um hino.